Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre 5 coisas que você precisa saber antes de investir para 2025. Então tem coisas tanto comportamentais quanto de momento de mercado e como avaliar ativos, tá certo? Mas antes de começar, queria lhe convidar a se inscrever no canal. Caso você não é inscrito, se inscreva, não perca essa oportunidade. Deixa um like nesse vídeo e coloca nos comentários o que você está achando que deve ser 2025. Um ano promissor para ações? Um ano mais difícil? Como é que você está vendo o cenário? Quero saber de você. Coloca nos comentários e coloca também desde quando você investe, que é bastante importante a gente saber sobre como estão os nossos internautas, os nossos telespectadores, tá certo? Sem enrolação, que você sabe que eu não gosto de enrolação, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender antes de investir para 2025 é qual é o seu perfil. Muitos investidores chegam aqui na Suno e nos perguntam, nos questionam, João, o que eu devo comprar? E isso vai depender muito do seu perfil, né? Se você é uma pessoa que não aguenta volatilidade nenhuma, renda fixa. Agora, se você já tem uma certa experiência com o mercado financeiro, entende um pouco melhor do que está acontecendo, fundos imobiliários pode ser uma boa opção. Ou ações, a depender, novamente, do seu perfil. E junto do seu perfil, a gente tem o segundo grande tópico que a gente tem que olhar aqui, tá? Para quando a gente está falando de investimentos para 2025, que é o seu prazo de investimento. Nada adianta você ter um perfil voltado para renda variável, ter um perfil que consegue, de certa maneira, aguentar volatilidade, ter uma boa aversão a risco, etc., se o seu prazo de investimento é no final de 2025. Porque o que pode ocorrer é você investir em ações, em ótimas ações, a ótimos preços, só que acontece um Covid e a cotação das ações cai 60%. E você precisa daquele dinheiro naquele momento, você vai ter que resgatar, mesmo que sejam ativos extremamente bons, com preço muito atrativo, você vai ter que resgatar naquele momento. Então, o segundo tópico que você tem que entender é qual é o seu prazo de investimento. Se você tem um foco no curto prazo ou tem objetivos de curto prazo, e aí eu estou falando de menos de 2 anos, não invista em fundos imobiliários e ações, tá? Porque não faz sentido nesse horizonte temporal. Agora, se você tem objetivos mais de médio prazo, e aí eu estou falando de 5 anos, algo nesse sentido, pode fazer sentido você ter uma certa exposição para renda variável. Entretanto, é muito importante você ter uma participação relevante do seu portfólio dentro de renda fixa. Por fim, se você tem um prazo mais longo, um prazo aí de 10 anos, você está mirando numa aposentadoria, numa independência financeira, numa carteira previdenciária, etc., aí sim faz bastante sentido você se expor à renda variável via fundos imobiliários, ações, investimento internacional, entre outros. Então, o segundo ponto que você tem que entender é qual o seu prazo de investimento. E com isso, entramos no terceiro aspecto, que é como avaliar ativos. Dado o momento atual, e eu vou falar isso posteriormente, a gente tem visto diversos ativos se desvalorizando bastante. E são em momentos como esse que o investidor tem que entender quais são as melhores oportunidades. É ali, em momentos como esse, que você tem que achar as pepitas de ouro dentro de uma lavra, né? E eu entendo que existem várias pepitas de ouro espalhadas pela Bolsa de Valor. Então, para 2025, é muito importante você, além de encontrar empresas baratas, que, na minha visão, tem de monte nas bolsas, é bastante importante você também entender quais são as empresas baratas e que possuem vantagens competitivas duráveis. Sejam elas relacionadas à escala, sejam elas relacionadas a efeito de rede, entre outros aspectos. Na minha visão, o momento atual do mercado, ele é marcado por uma queda exacerbada no valuation de quase todos os ativos da bolsa. E essa queda generalizada faz com que algumas empresas que têm grandes vantagens competitivas, que têm capacidade de multiplicar o seu capital, reinvestir esse capital a taxas muito interessantes, sejam negociadas a múltiplos muito baixos. E cabe você, investidores, caso você busque ajuda, nós da Suno podemos fornecer esse suporte para você entender quais são os melhores investimentos. E por isso eu trago a terceira dica, né? Separe o que é bom e barato do que é ruim e barato. Faz muita diferença na hora quando a gente está olhando para a rentabilidade de longo prazo. O quarto ponto que você tem que saber para investir em 2025 está relacionado com o contexto atual, né? Porque se você está investindo sem entender o contexto que você está inserido,
você pode criar algumas incertezas acerca disso, né? Então você vai ver as ações caírem, você não está entendendo o que está acontecendo, ou subirem, e muitas vezes você acha, pô, acertei, e na realidade é o contexto como um todo que está melhorando. Trazer para vocês um pouquinho do contexto, como que eu estou vendo o cenário para o ano que vem, tá? Inicialmente, a gente tem um mercado muito voltado para insegurança fiscal dentro do Brasil. Essa insegurança fiscal ela vai de diversos aspectos, tá? Ela varia bastante desde questão relacionada a governo, gastos públicos, dívida, endividamento em relação ao PIB, etc. E tudo isso acaba por impactar os juros que o Brasil paga, né? Os juros com o qual o Brasil se financia. Quando os juros está mais elevado, você tem uma renda fixa mais atrativa. E a gente consegue evidenciar isso muito bem no título NTN-B. Né? Quando a gente pega IPCA mais 2029, a gente está falando do IPCA mais 7%, que é um patamar que a gente tinha lá em 2015. Então, o cenário como um todo está bastante pessimista, né? Está bastante receoso. E isso faz com que os preços estejam muito atrativos. Qual o melhor momento para você comprar uma ação? Um momento de maior pessimismo do mercado. Aquele é o menor preço daquele ativo. Quando tudo está muito bom, quando todas as coisas vão muito bem, a gente tem um preço que reflete esse cenário positivo. Então você tem um preço mais exagerado, né? No momento atual, no contexto atual do mercado, eu tenho visto ativos que têm performado operacionalmente muito bem, mas dada toda essa nuvem por cima desses ativos, uma nuvem que acaba por ser impactada em dados macroeconômicos, etc., o preço dos ativos não refletem a real valorização operacional que as empresas tiveram ao longo do tempo. Eu vejo empresas conseguindo crescer trimestre após trimestre, eu vejo empresas que conseguem reter esse capital a taxas bastante interessantes, apresentando rentabilidade bastante atrativa, etc. Então, na minha visão, você tem que entender o contexto macroeconômico que o Brasil está inserido e, novamente, eu trouxe uma palhinha aqui, caso você queira ver mais profundamente isso, convido você a ler os relatórios do Gustavo Sung e do Rafael Pérez, que são nossos especialistas em macroeconomia aqui na Suno. E o quinto ponto que eu queria trazer para vocês, que vocês têm que saber antes de investir para 2025, são alguns dados históricos interessantes e legais de saber, que demonstram o momento que a gente está vivendo. Primeiro dado que eu queria trazer para vocês é a questão do preço-lucro do Ibovespa. O que é isso, João? Basicamente é um indicador de valuation que nos diz quão caro ou quão barato está um índice em relação à sua média histórica. Preço-lucro nada mais é do que quanto você está pagando dividido pelo lucro dessa ação, ou pelo lucro desse índice ponderado, né? O lucro ponderado desse índice. Quando a gente pega o Ibovespa, a gente está falando de um lucro hoje, olhando para os próximos 12 meses, de algo como 8 vezes. Então, na média, você está pagando 8 vezes lucro pelo índice Ibovespa. Isso é muito ou é pouco, João? Para isso que eu estou trazendo dados históricos, né? Quando a gente olha o dado histórico do qual é o preço-lucro do Ibovespa, a gente estaria falando que, na média, o Ibovespa ele variaria, ou ele giraria em torno, né, de um PL de 12 vezes. E aí a gente está dizendo o que isso implica. Implica em que para o Ibovespa voltar à média histórica, regredir à média histórica, ele precisaria se valorizar 50%. Isso nos demonstra que a gente está num mercado bastante depreciado, que o valuation está depreciado. Um outro indicador histórico que eu queria trazer é o dividend yield, que nada mais é do que quanto que a empresa paga de dividendo e quanto você está pagando por ela. Quando a gente pega o dividend yield médio do Ibovespa, histórico, né? E aí eu estou olhando para os próximos 12 meses também. Nos próximos 12 meses, esse dividend yield ele gira em torno de 6 a 6,5%. Tá? Quando a gente pega histórico, 4%. O que essa diferença significa? Significa que o preço precisaria subir novamente 50% para esse indicador convergir para a média, retornar à média histórica. Mais uma vez, um indicativo que o mercado brasileiro está bastante atrativo. Na minha visão, o mercado como um todo sim está atrativo, entretanto, temos oportunidades melhores do que a média do mercado e é isso que a gente indica dentro do Suno Premium. Tá? Dentro do Suno Premium você tem ações de dividendos, ações de valorização, fundos imobiliários, Suno Portfólio, que você consegue identificar o seu perfil e qual que é a alocação ideal para esse perfil e muito mais. E para isso, estou lhe convidando e trazendo uma boa oportunidade de você adquirir o Suno Premium com um grande desconto. E para isso, o link está na descrição, tá certo? Na minha visão, pessoal, esses são os 5 pontos necessários para você investir bem em 2025.
Deixe nos comentários se você tem algum ponto adicional para os investidores que estão começando ou até para aqueles experientes que querem entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na bolsa, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.